Se você é produtor rural, planta soja, milho ou trigo, cria gado ou trabalha com qualquer atividade financiada pelo crédito rural, esse vídeo pode literalmente impedir que você seja executado pelo banco. O Manual de Crédito Rural prevê 4 hipóteses claras de prorrogação de dívida, e muita gente simplesmente não sabe. Mais grave ainda, muitos bancos negam pedidos que deveriam ser aprovados e a Justiça tem revertido essas decisões. Meu nome é César Augusto Almazo, sou advogado, especialista em recuperação judicial e crédito rural e defesa de executado. E hoje eu vou explicar de forma prática e simples quais são as hipóteses e como funciona a prorrogação na lei. Eu vou trazer exemplos reais, inclusive de decisões recentes, para você entender como aplicar isso no seu caso, produtor rural. Mas afinal, o que o Manual de Crédito Rural, o MCR, diz sobre a prorrogação de dívida? O Manual de Crédito Rural, na resolução 4883 e complementações, deixa claro no item 4. A instituição financeira é autorizada a prorrogar a dívida com os mesmos encargos financeiros, desde que o produtor comprove a dificuldade temporária de pagamento por causa das seguintes situações. Vamos lá. A primeira, dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safra por fatores adversos, que é a segunda. A terceira, ocorrências prejudiciais que comprometam a exploração, por exemplo, doenças, pragas, embargo sanitário, interdição ambiental, punições sanitárias. E a quarta, dificuldade no fluxo de caixa por perdas acumuladas em safras anteriores, gerando aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural, impossibilitando o pagamento integrado da dívida. Então essas, produtor rural, são as 4 hipóteses e essas portas de entrada previstas no Manual de Crédito Rural. Vamos só relembrar: comercialização, clima, ocorrências prejudiciais que interrompam a atividade e fluxo de caixa prejudicado por perdas acumuladas. Vamos começar pela primeira hipótese, que é a frustração de safra. Para explicar para vocês, eu vou dar exemplos em todas as hipóteses. Então vamos para a primeira. Um produtor rural do norte do Paraná, ele passou por 2 anos seguidos enfrentando uma seca severa. Na safra 23 e 24, que você colhe lá em janeiro, fevereiro, que é a primeira safra do ano e a safra mais importante, ele praticamente não colheu nada de soja. Para piorar, o preço caiu bastante, ou seja, quem colheu pouco ainda vendeu muito mal. E quem colheu nada afundou em dívida, basicamente. Esse produtor rural ele apresentou os seguintes documentos, que é um laudo, tá, agronômico e um relatório que mostra a condição de pagamento. Claro, eles têm que juntar também declaração de situação de emergência da prefeitura. Tudo isso tem que ser demonstrado no laudo para provar o quê? A frustração de safra por fatores adversos. Nesse caso, a seca. Mesmo assim, nesse tipo de situação, o banco negou o pedido. Esse é o cenário de milhões de produtores. Isso acontece muito, tá? Por quê? Porque o banco, ele não vai querer sair perdendo. Nesse caso específico que eu tô falando, ele devia 3 milhões em dívida. É claro que ele não pagaria uma dívida de 3 milhões nesse pagamento. Era acumulado. Então, esse ano ele pagaria 300 mil, no outro 200 e assim sucessivamente, até finalizar os 3 milhões. Nesse tipo de situação, a história muda quando ele vai para a justiça, respaldado por aqueles documentos que eu falei agora, e ele busca seus direitos. Então, a justiça concedeu, nesse caso, a prorrogação de 20 anos. Ela manteve os juros contratuais e cancelou as cobranças indevidas. Nessa situação é importante ressaltar aqui: quando o produtor rural ele consegue essa liminar ou esse alongamento da dívida, quais são os principais efeitos? O crédito ele vai ficar travado, tá? Então se ele pegou 3 milhões, ele vai pagar 3 milhões ao longo de 20 anos, por exemplo, que é o caso dele. Ele pode ter uma carência de 2, 3 anos, 1 ano, dependendo da situação, e o nome dele não pode ficar negativado de jeito nenhum. O nome dele não vai para os órgãos de inscrição, não vai para o Serasa, e claro, obviamente não vai ter nenhum tipo de execução, porque as dívidas que ensejariam a execução estão suspensas. Tem todos esses efeitos, porque isso que aconteceu com ele, por exemplo, está dentro do Manual de Crédito Rural. O que é? Frustração de safra por fatores adversos. Esse é um caso perfeito de aplicação do que o Manual de Crédito Rural prevê. A segunda hipótese é a dificuldade de comercialização. Isso não é pouca coisa. Nos últimos anos, os agricultores, os pecuaristas tiveram quedas bruscas no quê? No preço da soja, preço do arroba, milho perdendo valor, incerteza sobre a compra de proteína animal, exportações instáveis, a queda no preço da arroba, como eu acabei de falar. Então, quando o preço cai a baixo custo de produção, o produtor não consegue vender por um valor que cubra o financiamento, isso acaba acarretando em inadimplência. Isso é exatamente o que o Manual de Crédito Rural prevê de dificuldade de comercialização. Como vocês podem ver, esse é um termo muito genérico e, dependendo do caso, é fácil de enquadrar. O grande problema, como eu sempre cito, é o agricultor e o pecuarista, eles não gostam de advogado. Eles só procuram advogado na última possibilidade, quando já tem execução ou já estão sendo executados, ou depois que o gerente fez uma renegociação e aquela dívida que era 3 milhões virou 6, aquela dívida que era 1 milhão virou 2, e assim sucessivamente. Inclusive em matérias recentes, como a CNN, Notícias Agrícolas e outras que mostram a verdadeira onda de pedir prorrogação por esse motivo, você vê que não é uma crise isolada, é um colapso do crédito rural, e claro, isso tem a ver com o governo e com tudo que engloba isso. Então vamos pegar um exemplo de dificuldade de comercialização. Esse aqui é um caso que a gente teve contato e o cliente lá do Mato Grosso, tá? Nesse caso aqui, ele venderia a saca de 60 quilos soja, tá? Que é o que normalmente é praticado, tá? Por R$ 220, isso tá sem royalties, tá? R$ 220.
Nesse caso, ele conseguiu vender por 130. 130, desculpe aí, mas a letra não é bonita mesmo. Então, nesse tipo de situação, ele teve uma perda ali de R$ 90 por saco. Se você for computar isso numa área extensa, é praticamente o lucro todo dele, tá? Principalmente no Mato Grosso, que a porcentagem de produção é um pouco menor que, por exemplo, em relação ao Sul, que é o estado que a gente tem o escritório. Então isso com certeza vai representar que a fazenda ali, né, ou ela tem uma execução, ou ela tem que fechar e eventualmente entrar com pedido de recuperação judicial. Então esse tipo de situação, que o produtor rural no geral, ele não vai atrás, ele deixa para a última situação. O que aconteceria aqui provavelmente? Ele falaria isso pro gerente, o gerente falaria para ele o seguinte: não, faz o seguinte, fulana, a gente vai pegar isso aqui, vai reparcelar isso aqui, dá uma entrada, pega aquela outra fazenda que você tem, aquele maquinário, coloca em garantia e deixa isso aí para pagamento no ano que vem ou em 5 anos. O que vai acontecer provavelmente? Ele vai entrar em inadimplência de novo, vai ter execução e aí ele vai começar a perder todos os bens que ele conquistou ao longo de anos. Um exemplo aqui importante que a maioria vai lembrar, na época da ferrugem asiática lá em 2001, muita gente ficou com medo e isso era um motivo de pedir prorrogação. Imagine isso há 20 e poucos anos atrás. Com certeza o agricultor não sabia e não existia possibilidade de fazer a prorrogação, mas isso já estava previsto e com certeza muita gente foi afetada por isso. Outro exemplo, embargos ambientais que impeçam a colheita, interdições sanitárias, muito comum na pecuária, como tem febre aftosa, algum outro tipo de doença que tem que matar todo o rebanho. Imagina um pecuarista lá com 1000 cabeças de gado. Isso pode acontecer e vai inviabilizar totalmente o lucro dele e, claro, o pagamento do banco. Invasões de lavoura, de terra, por exemplo, invasões de indígenas, movimento de represamentos que alagam áreas de plantio, no caso de Brumadinho, por exemplo, se tivesse áreas ali, foi em Minas, se eu não me engano, vamos supor que lá tinha cultivo de café perto, e Minas é um estado que produz café. Então, nesse tipo de situação, poderia existir a prorrogação do pagamento. É claro, tirando ali todo o contexto humanitário, mas a gente focando no que a gente está falando aqui, que é o pagamento do banco, e isso se inclui perfeitamente nessa hipótese do Manual de Crédito Rural. Ou outro exemplo mais recente, em 2024, por exemplo, vários municípios do Mato Grosso tiveram infestação severa por lagarta, que destruiu lavouras de milho, de algodão. Então, vários produtores rurais apresentaram esse laudo, defesa agropecuária, boletins fitossanitários, mostrando a perda do controle normal. Então, o judiciário, nesse caso, ele determinou a prorrogação de financiamento exatamente com base nesses itens, né? Nessa situação, na verdade. São ocorrências prejudiciais. Mais um caso para vocês verem como isso pode ajudar você, produtor rural. Produtores de gado no Rio Grande do Sul em 2023 tiveram propriedades interditadas, como eu falei antes, né? De suspeita de brucelose. A interdição impediu totalmente a venda de rebanho. Os juízes federais da região determinaram a suspensão das execuções e a prorrogação da dívida com base no item C do Manual de Crédito Rural. Ou seja, não é só o clima. Tudo que interrompe a exploração agrícola ou pecuária, sem culpa do produtor direta, gera o direito à prorrogação. E a quarta hipótese é a que mais aparece na justiça. Fluxo de caixa comprometido por perdas acumuladas nos anos anteriores. E aqui vai um dos casos emblemáticos. Esse é um caso real do estado de Goiás de 2024. Esse produtor rural acumulou 3 safras ruins seguidas, com perdas de acima de 35% em 2 delas. Então as margens, nesse caso, ficaram totalmente negativas por 2 ciclos. Foram 2 anos, tá? Que ele ficou no prejuízo, totalmente no prejuízo. E ele precisou refinanciar parte dessa dívida pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, quando chegou o custeio de 2023 e 2024, não havia nada de fluxo de caixa. Isso quer dizer que não havia dinheiro, não havia money. Ele não conseguiria pagar o banco. O banco, provavelmente, nessa situação, eu acredito, uma questão assim de opinião pessoal, que o gerente com certeza deve ter oferecido aquelas negociações absurdas, né? Pagamento agora, colocar coisa em garantia, como a gente já falou antes, porque isso é uma sistemática comum do gerente. Isso eles fazem por quê? Eles estão vendendo o produto deles. Qual que é o produto do banco? Dinheiro. E o gerente, obviamente, ele não quer sair negativo de uma carteira de 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões. Então, nesse caso, quais foram os documentos apresentados por esse agricultor, tá? Como a gente já falou, ele sempre tem que apresentar o laudo técnico mostrando a queda da produtividade por uns 3 anos. Ele fez um histórico dessa perda, tá? E também um histórico do crédito dele, tá? Que esse CNCR, que é o Sistema Nacional de Crédito, lá no Bacen você consegue puxar essa planilha e mostrar que você estava negativo ou que você tinha muita dívida. Também ele apresentou planilha de fluxo de caixa negativo, porque ele era um produtor rural grande, então ele tem um livro contábil. Nota fiscal de vendas abaixo do ponto de equilíbrio, né? Porque a contabilidade ela funciona com caixa de equilíbrio. Quando a caixa está em equilíbrio, ou seja, tem um sinalzinho de igual aqui,
fica 100%. Então a pessoa ou ela tá legal ou ela tá com lucro. Obviamente o que o banco fez? Negou a prorrogação. Então o juiz nesse caso, ao analisar, ele reconheceu que não era má fé dele. Realmente era um sinal de crise temporária. Acontece. O empresário ou o produtor rural, que é o empresário, ele tem a sua empresa a céu aberto. Então se chove, dá dificuldade de comercialização, ou esse exemplo que a gente está falando agora, ele vai ter prejuízo. Então o que isso resultou? Quais foram os efeitos desse pedido? Suspensão de execução, dívida prorrogada, os juros são mantidos, como a gente já falou, e são um dos principais benefícios do Manual de Crédito Rural, e os encargos abusivos excluídos. Exemplos de encargo abusivo excluído. Seguro, tá? Vamos colocar aqui na planilha aqui, ó, para vocês verem bem o que eu tô falando, ó. Seguro, tá? Seguro o gerente sempre vai vender e, claro, juros de 12% ao ano, juros acima de 12% ao ano, tá? Isso é encargo abusivo. Então, resumindo, mesmo sem o clima ou as pragas, né, as perdas acumuladas nesse caso aqui, que foram de 3 anos, geram uma quebra de caixa e o Manual de Crédito Rural, ele protege o produtor nesse tipo de situação. Isso, produtor, bota na tua cabeça, é um direito seu. O banco não tem que escolher, ele não tem que bater o pé, ele tem que negar. Se você apresentar isso aqui que a gente tá falando, essas hipóteses, você tem direito à prorrogação, não tem conversa. Mas, César, como a gente prova tudo isso, tá? Muita gente pergunta, como é que prova a prorrogação? Então, o MCR, ele exige 3 coisas. A gente já falou, mas eu vou colocar de novo aqui para ficar bem claro, tá? O que é a primeira coisa? Laudo, tá? Laudo técnico, primeira coisa, ou de um engenheiro agrícola ou de um técnico credenciado, tá? A segunda coisa é a prova da justa causa, tá? Prova. Isso aqui é abrangente, então eu vou colocar só prova, tá? Então o que acontece? Exemplos: excesso de chuva, queda de preço, praga, como a gente já colocou, embargo, interdição e perdas acumuladas, tá? Exemplo de embargo que a gente não falou. Recentemente o Trump colocou taxas, tá? Isso, dependendo do caso, se eu não me engano, não afetou o produtor, mas se afetasse, por exemplo, exportação de suco de laranja, que a gente exporta muito suco de laranja para os Estados Unidos, isso poderia ser uma questão de prorrogação para os produtores de laranja. A terceira, que é a comprovação de dificuldade temporária, tá? Comprovação, tá? Dificuldade temporária. Então, planilha, notas de compra e venda, histórico de financiamento e o fluxo de caixa, quando o produtor rural faz isso. Sem isso, o banco costuma negar, e com isso o banco nega também, tá? Nos 2 casos ele vai negar. Por quê? Isso fica uma dentro importante, tá? Se você não prova para o banco na etapa administrativa, que é uma das mais importantes, você nem precisa ir para o judicial, que você vai perder 100% de certeza. Por isso é importante esse acompanhamento prévio, seja com advogado especialista e junto com um técnico, com um agrônomo ou mesmo com os zootecnistas no caso das questões de gado, pecuária. Então a gente acabou de falar como fazer o pedido, quais são os documentos que ensejam e deixam você respaldado juridicamente. Mas agora, César, quando pedir a prorrogação de pagamento? Quando que eu faço isso? A pior estratégia, eu sempre falo, é esperar vencer tudo e virar uma execução. Isso é péssimo. Então o produtor deve pedir a prorrogação quando? Antes da data de vencimento. Você já sabe que você não vai conseguir pagar, ou logo após o vencimento, apresentando os documentos completos que a gente acabou de falar, já é possível conseguir. Então quanto mais rápido, mais fácil de evitar o bloqueio e protesto. Um exemplo aqui, um adendo que eu tô falando. Tem muito produtor que acha que depois de 6 anos, 5 anos já aconteceu, com dificuldade de pagamento, que já tem execução há 5 anos, ele vai lá e vai conseguir a prorrogação. Esquece. A lei, ela não coloca um prazo. Não coloca um prazo de 2, 3 anos, 6 meses. Mas tem uma coisa que a gente chama de bom senso. O que é o bom senso? Ou você vai fazer antes, já está se precavendo a esse problema que vai acontecer, ou você vai fazer logo após. 5 meses, 3 meses, 6 meses. Então eu vou colher ele em dezembro, janeiro, né, no caso, que é a safra de verão aqui no Paraná em janeiro, mas eu vou pedir em julho. Tem essa possibilidade? Tem, ainda existe. Não, eu colhi em janeiro de 25, vou pedir em janeiro de 26. Meu amigo, tem santo que faça esse milagre acontecer. A segunda etapa ali, a gente já fez ali como, quando e o que fazer se o banco negar. O que eu tenho que fazer? Quando o banco ele nega, ele não vai encerrar o jogo, tá? Então a justiça tem confirmado que, preenchidos os requisitos, o que eu falei, quando você preenche os requisitos, você tem direito à prorrogação. Então não depende da boa vontade do teu amigo ou um gerente. Então tem dezenas de decisões mandando prorrogar e suspender execuções e renegar os encargos. Como a gente comentou aqui no vídeo, tem casos que tem 20 anos de prorrogação. Imagina o benefício econômico para esse tipo de agricultor. Quanto que não vai ajudar ele? Às vezes ele consegue pagar até antes. Então, produtor rural, se você está passando por seca, queda de preço, praga, interdição sanitária, dificuldade de comercialização ou fluxo de caixa quebrado, você ainda pode ter direito à prorrogação de dívida, mesmo que o banco tenha dito não. O Manual de Crédito Rural, ele é claro, a jurisprudência dos tribunais é clara também. E eu coloquei exemplos reais que mostram isso. Você está passando por essa situação, se você não sabe o que fazer, produtor rural, pecuarista, e você
tem um crédito rural e tem a chance de ser executado com o seu advogado de confiança, não deixe o gerente ou o banco impor a sua vontade. Você tem direito a isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui abaixo ou, claro, envie esse vídeo para alguém que está passando por essa situação e você acha que vai ajudar ele. Um abraço, até a próxima e fique com Deus.